Bom, Maracanã, numa chuvarada, o Fluminense venceu o Flamengo 2-1, jogando bem. De novo, o Fluminense sempre incomoda o Flamengo, né? E aí, só que o rubro-negro está dividido entre o jogo e a chegada do Paquetá. Aí os gols do Fluminense, os gols do Fla-Flu. Mauro, é preocupante porque está na zona lá de... possivelmente vai entrar no torneio da morte para não cair? Ou, na verdade, Paquetá chegando, o Flamengo é outro? O que você tem a dizer? A chegada do Paquetá é muito mais importante do que o Campeonato Carioca, né? Isso aí, para mim, é bem evidente, porque não é o Campeonato Carioca que o Flamengo quer ganhar, né? Se der para ganhar, ganha. Não dá, não ganha. Não vai ganhar. O Flamengo está virtualmente eliminado da competição. O problema do torneio da morte é que você tem que fazer 2 ou 3 jogos com profissionais para garantir uma pontuação que não o coloque em último, porque é um quadrangular de turno e retorno, 6 jogos, e o último colocado vai para a segunda divisão. Então você é obrigado a fazer ali 2 ou 3 jogos com, não digo o time titular, mas com profissionais em campo para ter uma força mínima que garanta vitórias sobre esses outros times fracos que vão ser eliminados e ficar pelo menos ali em segundo, terceiro, no seu quarto colocado, no seu último, né? Isso deve afetar a preparação para outros jogos. Em contrapartida, não vai ter a competição mais acirrada sendo eliminado, tem isso, né? Do mata-mata do estadual. Clássico, esse tipo de coisa, né? Você vai estar jogando com os pequenos ali, você pode se concentrar mais na Recopa Sul-Americana, que vai ter 2 jogos logo após o Carnaval, na quinta-feira depois do Carnaval e na outra quinta-feira, dias 19 e 26, com o Lanús, primeiro na Argentina, depois no Rio, e os jogos do Brasileiro, né? Que vão acontecer mais ou menos no período, vão acontecer no período da disputa desse torneio. O Flamengo só não vai jogar esse torneio se, porventura, em 9 pontos possíveis, por exemplo, o Nova Iguaçu só fizer 2. E o Madureira já está à frente. Muito difícil. Ele tem ganhado o Sampaio Corrêa e o saldo não é negativo. Não pode nem ficar empatado com o Nova Iguaçu, que tem um saldo pior, que tomou de 3-0 do Volta Redonda ali, ele se complicou. Então, assim, a preparação, pode te falar, não, porque o planejamento... Qual o planejamento que os caras podiam fazer também, gente? O time jogou até o dia 17, entrou de férias dia 19, voltou no dia 12, quase uma semana antes. O campeonato começou dia 11, ia colocar quem para jogar? O BAP? Não tinha como, tinha que colocar o sub-20, não tinha outra opção. Eu acho que o único erro foi ao perceberem, e, obviamente devem ter percebido, o desempenho do time no primeiro jogo, já tinha que haver uma intervenção. O Felipe Luiz tinha que participar mais diretamente, conversar com o técnico do sub-20, orientar de como se comportar. O Flamengo fez jogos com o sub-20 que tentou jogar marcando alto, jogando lá no campo do adversário. Um time de moleques de 18 anos em média, jogando contra caras como o Wellington Silva, lateral do Volta Redonda, com 38, né? Então, assim, você tem uma disparidade muito grande ali de maturidade, jogadores maduros, jogadores muito jovens do outro lado. E aí o time foi muito ingênuo até nesses jogos. Daria para pontuar minimamente, ter feito pelo menos ali uns 4 pontos. Fez um, né? Poderia ter vencido a Portuguesa, perdeu oportunidades, empatou só no final. Contra o Bangu, 2 erros terríveis, 2 gols no começo do jogo, erros ridículos até de bola perdida ingenuamente. Quer dizer, os garotos pareciam também achando que estão jogando Carioca sub-20. Não era sub-20, era profissional. Eles estavam representando... Aí tem um erro, acho um erro de encaminhamento. Como você falou outro dia, foi perfeito. O planejamento foi ok, a execução foi ruim. Essa execução ruim colocou o time nessa situação. Aí teve que precipitar o lançamento dos jogadores no time profissional contra o Vasco, né? O jogo de ontem não, ontem já seriam os jogadores profissionais. Foram 4 titulares contra o Vasco, ontem foram 5. E o Felipe Luiz medindo o tempo, né? Esse aqui pode jogar 30 minutos, esse aqui pode jogar 60 minutos, esse aqui pode jogar 45. E trocando jogadores não só em função de escolhas táticas, estratégicas, mas também em função do tempo que ele pode usar os jogadores, porque a preocupação dele é ter os caras em boas condições, quarta-feira contra o São Paulo, domingo contra o Corinthians, que são os jogos mais importantes, né? Então, não tinha muito para onde correr. Acho que o único erro foi durante esses 3 jogos aí. Aí poderiam ter feito. E ontem, assim, o Léo Ortiz, claramente, totalmente sem ritmo, errando como nunca, ele errou 4 saídas de bola no primeiro tempo. 4, assim, coisa que ele não erra. Ontem, aí na quinta, já no segundo tempo, gol do Fluminense. Depois errou mais uma ainda. Assim, erros assim terríveis. Percebe claramente o cara sem ritmo de jogo, fora de forma técnica, errando o que não costuma errar. E eu acho que aí também tem uma falha, que é a insistência num passe muito vertical, muito forçado, quando você vê que a bola não está entrando. Porra, cara, então evita. Vai na água, tenta, mais no gramado. Exato, o gramado pesado. Teve uma que ele matou no peito no primeiro tempo, a bola parou na poça, pô. Então, assim, cara, o gramado está pesado. Mesmo depois de ter voltado, foi uma chuvarada muito forte, a grama ainda estava pesada e a bola, às vezes, você vê que ela não rolava na mesma velocidade naquele piso, porque, de fato, foi uma chuva... só não foi tão forte quanto aquela da Supercopa do ano passado, Botafogo e Flamengo lá em Belém. Aquela foi pior ainda, né? E o jogo nem parou naquela ocasião, ontem teve que parar. Mas, enfim, e agora o mais preocupante nisso tudo, a única
coisa que eu acho que gera preocupação, são os 9 milhões de euros colocados no Emerson Royal. O Emerson Royal, no primeiro gol, assim, tem um erro do Léo Ortiz, a bola é jogada para o Serna, ele nem compete, ele nem aposta a corrida com o jogador do Fluminense. Ele vai no trote. A jogada toda nas costas dele. E o último gol do Fluminense, segundo gol, é só ele sair da bola. A bola bate nele, dá uma assistência para o John Kennedy. Tem lá o Varela dando condição também, então tem outros erros. Mas, pelo amor de Deus, né? Assim, ele fez um jogo até razoável, bom em alguns momentos contra o Vasco, mas é um jogador que até agora não apresentou nada. Ele tem muito mais currículo do que o futebol e ele tem conseguido ser um Rodinei piorado. O Rodinei é aquele que no ataque até era um bom jogador, na defesa era um desastre, um horror. Ele consegue ser pior. É um negócio muito preocupante, 9 milhões de euros colocados num jogador que até agora não apresentou nada, mas nada. Por isso que eu pergunto, 41 milhões do Paquetá é caro. Acho que caro são 9 no Emerson Royal, porque você não tem retorno técnico, o jogador ainda voltou das férias antes. E assim, foi mais uma atuação defensivamente muito ruim. Os erros que ele comete são erros assim inaceitáveis para um jogador profissional que jogou na seleção, jogou na Premier League, jogou no Milan, meu Deus. Como é que ele conseguiu isso realmente? Até porque, assim, vendo os jogos mesmo lá fora, nunca foi essa coisa toda, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente parte do princípio de que o cara que faz algum sucesso lá fora, que ele consegue se encaixar, muito mal. No mais, uma disparidade muito grande que tem, né, de comparação Flamengo e Vasco e Fluminense e Flamengo, né? Você vê nos últimos 35 jogos Flamengo e Vasco, 20 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco. Os últimos 35 Fla-Flu, 13 para cada lado. Aí você pega os últimos 20 jogos Flamengo e Vasco, são 2 vitórias do Vasco, acho que 13 do Flamengo, algo assim. E no Fla-Flu, aí são 8 vitórias do Flamengo, 6 empates e 6 vitórias do Fluminense. Então há um equilíbrio nos jogos entre Fluminense e Flamengo, que mostra como é bizarra a forma como o Vasco perde o Flamengo. Né? Porque a gente falou muito isso depois do jogo da quarta-feira passada. É bem esquisito. O Fluminense compete com o Flamengo, apesar da disparidade financeira. O Vasco não consegue. E ontem o Fluminense venceu a segunda seguida, a terceira vez que o Felipe Luiz perde o Fluminense. Perdeu uma com o Mano Menezes, uma no Brasileiro com o Zubeldia e agora com o Cobeiras, que é o auxiliar do técnico argentino. O São Paulo não ganhava nada, né? São Paulo não ganhou nenhuma. Ontem ganhou do Flamengo. Aí, ó, o equilíbrio. Desmente as teses do Tironi, né? Hã? O Fluminense desmente a sua tese. Qual? É o do domínio completo do planeta. Não, mas calma, eu nem tava nem Não, mas ele falou 35 jogos, retrospecto. Sim. Aí, ó, tá aí o equilíbrio do Fla-Flu desde 2025. Carioca, de baixo para cima. No Carioca 25 perdeu na final, né? Depois 0-0, depois 1-0. O Flamengo foi campeão estadual, brasileiro 1-0. No brasileiro 2-1 e no Carioca agora 2-1. O 2-1 lá da derrota foi exatamente esse que o Mauro falou do ano passado. Agora, Juca, Flamengo eliminado do estadual, torneio da morte. Azar do estadual, é isso? Eu acho, é tal história. Eu já defendi aqui uma tese e fui aplastrado. A tese é muito simples. Eu não teria sequer mudado o meu planejamento. Importante para o Flamengo é quarta-feira, no Morumbi, contra o São Paulo. O time vai chegar, pelo menos aqueles que eventualmente venham a ser utilizados, que jogaram no domingo, vai chegar com as pernas pesadíssimas, depois de enfrentar aquele gramado, que aliás resistiu bravamente, mas que estava pesado, mesmo depois que passou a chuva e aquele exército de homens de rodo, né, usaram os seus instrumentos de trabalho para tornar o gramado minimamente praticável. Eu não mudaria o meu planejamento. Dane-se o estadual. Agora, que esta coisa do Fluminense encaixar o jogo contra o Flamengo, sejam quais forem os treinadores, está mais do que provado. O Fluminense está de parabéns, porque não tem a reverência que a gente sente, o temor que a gente sente, tanto no Vasco, quanto no Botafogo, quanto enfrenta o Flamengo. O Fluminense enfrenta de igual para igual. Dá no que dá. A gente ainda vai perceber se essa poupança, digamos, do Flamengo, de energia, de planejamento, vai dar resultado a médio prazo, né? No momento antes da pausa da Copa, porque depois, na Copa, todo mundo para 45 dias. Claro que todo clube, não todos os jogadores. O Flamengo talvez seja prejudicado por isso.
Alguns jogadores do Flamengo estarão na Copa. Alguns jogadores de outros times também. Alguns, muitos, né? Mas outros times também. Nas últimas datas FIFA, ou na última data FIFA, se não me engano, teve jogador de outro time. Teve jogadores convocados de outro time em maior número que em relação ao Flamengo. Agora, foi uma estratégia determinada. O Corinthians e o Vasco saíram de férias depois do Flamengo. Certo? Você pode até argumentar que a temporada passada foi mais exigente com o Flamengo, pela sequência toda. Copa do Mundo de clubes, Corinthians e Vasco não tiveram. Tudo isso é verdade. Mas Corinthians e Vasco decidiram voltar antes, com o seu técnico e times principais. O Corinthians jogou dia 11, com o Dorival e seus Blue Caps, como diz Mauro César, contra a Ponte Preta. O Vasco jogou a primeira rodada do Estadual do Rio com o time completo. Inclusive o Ryan, que foi vendido depois. Então foi uma eu acho que o Flamengo, de certa forma, e não estou nem criticando, porque eu acho que seria plausível, subestimou o campeonato. É muito fácil. Não tem um Bragantino, não tem Mirassol, não tem Novo Horizontino e não tem essa carnificina do Paulista com os grandes em que eles jogam 3 clássicos, por exemplo. No Rio você só joga 2. Não tem Flamengo e Botafogo. Né? Não tem Flamengo e Botafogo na fase de classificação, por exemplo. E aí começou a dar errado. Aí o Mauro tem razão. A partir do segundo jogo, precisava ter... para não ter esse dissabor. Porque não, o Juca, eu entendo a tese dele, mas não é questão que o Flamengo vai ser rebaixado, como está explicando o Mauro. É quase impossível ser rebaixado no regulamento do Rio, porque ainda tem o torneio da morte para resgatar. Mas jogar o torneio da morte é um perrengue, é um pé. E aí, nessa circunstância, é por isso que o Mauro fala, você tem aí Nova Iguaçu com os mesmos pontos, mas 2 jogos a menos. Tem cabimento o torcedor do Flamengo entrar na vibe do torcedor de São Paulo e torcer contra o Noroeste ou o Nova Iguaçu? É isso que está acontecendo hoje à noite. O torcedor do Flamengo vai ficar olhando o jogo do Nova Iguaçu. Né? Depois você vai ver esse quadro aí do São Paulo, é bem parecido, viu, Tino? E acho que tem essa circunstância, curiosamente, dos dois que vão estrear no Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Né? Cada um com um objetivo. O objetivo do São Paulo já está falado pelo técnico, embora o presidente não concorde. 45 pontos do Flamengo é ganhar o campeonato. Foi o que o Felipe Luiz falou ontem, inclusive. Ganhar o campeonato, ganhar o bi. Né? Aí eles vão se separar, de fato, quando começar o brasileiro. Mas até agora os dois se enroscaram em estaduais. Né? E acho que ontem, de fato, o Fluminense surpreendeu. Acho que foi uma equipe coesa, bem competitiva, fechada. E aquela sobra... Porque o que chamou a atenção no Flamengo e Vasco, além da freguesia, foi a forma como o Flamengo se impôs no jogo. E ontem, tudo bem, teve a aguaceira, parou, etc e tal, o Fluminense se encaixa melhor, mas o Flamengo não conseguiu, em nenhum momento, se impor no jogo, né? E acho que não estavam todos os jogadores, não estava o Jorginho, não estava o Arrascaeta, são os 2 principais, mas o Flamengo não conseguiu se impor, e agora vai ter que secar uns times que ele nem imaginava, né? Como o Nova Iguaçu, para não ter que jogar o tal do Torneio da Morte. Agora, Danilo, acho que vale falar do Fluminense, em cima do que o Trajano falou, né? Sei lá, pode dar times que a gente achava que talvez,